Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar integrais de linha, campos vetoriais. Então vamos primeiramente para a sua definição. Então seja f um campo vetorial, por exemplo, domínio seja um subconjunto do RND, tal modo que esse campo vetorial tem que ser contínuo, ou seja, a função é contínua, gama uma curva de tal modo que o traço dele seja contido no domínio da função, até mesmo para fazer sentido as contas, e a definição da integral de linha de f sobre gama é dado por essa expressão aqui. Então, para simplificar um pouco mais o linguajar aqui, qual é o mecanismo que eu particularmente uso para memorizar essa definição? Primeira coisa, tem que observar que essa função f aqui é um campo vetorial, ou seja, uma função vetorial. E a integral de linha, ela vai ser um número real. Então, esse ponto que vocês estão visualizando aqui, ele não é um ponto da multiplicação de números. Na verdade, ele é um produto escalar. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui, integral de gama, f de gama. Gama linha de t, vou até mudar a cor aqui para ficar mais didático. Gama linha de t é igual a d gama dt. Então, seria razoável aqui, na hora de fazer a substituição, aqui agora vai ser a integral de a até b. Se eu coloco assim, f vezes, e aí eu faço essa manipulação, isolo o d gama, aqui nós teríamos o gama linha de t dt. Só que qual é o problema dessa notação? Porque aqui você está enxergando um vetor multiplicado por outro vetor. E não existe multiplicação entre dois vetores. Existe o produto escalar e o produto vetorial. Mas um vetor vezes o outro, no sentido algébrico do ensino médio, isso não existe. Então, na verdade, esse ponto aqui, ele não está querendo dizer multiplicação no sentido de números. Ele está querendo dizer produto escalar. Inclusive, aqui nesse caso, já se tornaria f de gama de t, né? Você vai substituir xy por gama de t, ou xyz por gama de t, e aí você transforma esse produto escalar. É que existem livros que usam esse ponto como produto escalar. Em outras palavras, existem autores que consideram o produto escalar entre u e v como u ponto v. Como eu acho uma coisa horrorosa, então eu simplesmente uso essa notação aqui, desse símbolo que está posto aí. Vamos fazer um exemplo numérico e depois eu vou apresentar uma motivação do porquê dessa definição. Mas primeiramente vamos fazer uma conta numérica. Então, vamos calcular a integral de linha de f de gama, sendo f esse campo vetorial, observe que nós estamos em 3 dimensões, e gama é dado por essa parametrização, que é justamente aquela hélice, né? Mas aqui já vamos direto para a conta. Então, o que eu preciso saber de gama, antes de mais nada? Preciso saber quem é gama e quem é gama linha de t. Então, eu vou derivar aqui coordenada a coordenada. A derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é o cosseno. E a derivada de t é igual a 1. Até aí tudo bem. Aqui, perdão, coloquei t de a até b. Deixa eu colocar de 0 até π. Eu acabei errando aqui na digitação. Então, gama linha é dado por isso. Então, vamos lá. Então, a integral em gama f de gama vai ser integral. Poderia colocar de a até b, mas vou colocar de 0 até π, só para dar um resultado numérico. Produto escalar. Lembre-se, d gama é gama linha de t dt. Então, produto escalar de f do gama de t por gama linha de t dt. Então, o que eu preciso saber agora? O gama linha, já calculei. Eu vou até deixar essa expressão de stand-by, porque agora falta calcular quem é o f do gama de t. Então, quem seria o f do gama de t? Eu vou olhar para essa expressão e vou fazer as substituições. Na primeira coordenada, aqui está x. Então, eu vou olhar lá no gama de t quem tem x. Que nesse caso é o cosseno de t.
Para a segunda coordenada, aqui é y. Então, eu vou olhar lá na curva quem está com y. Nesse caso, seno de t. Por último, aqui está menos x vezes y. Então, eu olho para cá quem tem x. Então, aqui vai ser menos o x, que é o cosseno, o y, que é o seno. Voilá! Então, acabei de fazer a conta. Gama linha é esse aqui, f de gama de t é esse camarada aqui. Agora eu vou operacionalizar, vamos colocar assim. Então, vou até mudar a cor aqui para a cor verde, para facilitar a visualização. Então, aqui vai ficar integral de 0 a π. Produto escalar, então é primeiro vezes o primeiro, ou seja, menos seno de t vezes cosseno de t, mais segundo vezes segundo, ou seja, cosseno de t vezes seno de t, mais o terceiro vezes terceiro, que nesse caso vai ficar menos cosseno de t, seno de t, e aí terminamos com dt. Observe que aqui eu posso cancelar, né? Então, seno de t, cosseno de t, seno de t, cosseno de t, cancelei. Então, isso aqui vai ficar, esse menos eu posso jogar para fora da integral, menos integral de 0 a π, cosseno de t, seno de t, dt. Como eu posso resolver essa integral? Bem, a gente pode atacar de duas maneiras, e eu vou preferir fazer o seguinte. Observe que aqui cosseno de t, seno de t, se eu multiplicar por 2 em cima e multiplicar embaixo, eu vou obter uma relação interessante. Porque aqui vai ser integral de 0 até π. 2 vezes cosseno de t, seno de t, ele é seno de 2t. Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Então, esse numerador aqui vai ser igual a seno de 2t. E aqui nós vamos ter o sobre 2 dt. Vou até aproveitar o sinal de menos, vou colocar de volta aqui, porque como é seno, a integral do seno é menos cosseno. Logo, a integral do menos seno é cosseno. Só que como aqui tem um 2t, então aqui vai ficar cosseno de 2t sobre 2, com esse 2 aqui, fica 4. O que eu fiz? Basicamente a regra da substituição. Chama o 2t de u e, enfim, você desenvolve a regra da substituição, chega nessa expressão. Agora substitui o t por π, então vai ficar cosseno 2π sobre 4 menos cosseno de 0 sobre 4. Então, para concluirmos a questão, isso aqui vai dar 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, e isso dá 0. Então, a nossa integral de linha, essa integral aqui, cadê? Essa integral aqui. Vou escrever isso aqui. Então, nossa integral sobre gama f de gama é igual a 0. Agora, o porquê dessa definição, né? Por que a gente considera aqui o produto escalar e faz esse desenvolvimento, né? Então, vou dar uma motivação física, uma interpretação física para esse problema. Então, imagina o seguinte cenário. Vamos lembrar do conceito de trabalho. Então, você tem uma determinada partícula e aí você carrega essa partícula aplicando uma força de tal modo que a partícula sai daquele ponto e chega nesse. O trabalho realizado para você fazer esse movimento é força vezes distância. Só que, vamos lá, para você confirmar que o trabalho é realmente força vezes distância, simplesmente aplicar aqui, você está supondo que F é constante. Então, tem que tomar esse cuidado. Além disso, nada impede de você, como a força é uma grandeza vetorial, que eu acho que até vale a pena destacar isso, como eu vou destacar? Simplesmente colocando módulo F. Observe que eu poderia ter aplicado uma força nesse objeto dessa maneira, vetor F aqui. Naturalmente, para você contabilizar o trabalho, você tem que contabilizar através do vetor branco, que eu vou chamar de Fx.
Então, o trabalho seria o módulo de f de x vezes a distância. E aí, o que eu posso observar? Se eu considero esse ângulo aqui um ângulo θ, eu considero aqui vetor U aqui e um vetor V por aqui em cima, aonde tanto o vetor U quanto o vetor V são vetores unitários. Bem, primeiramente, o trabalho realizado é o módulo de f de x vezes d, só que o módulo de f de x, por trigonometria, eu posso substituir como módulo da hipotenusa, ou seja, módulo de f, vezes o cosseno de θ, vezes d. Se eu estou considerando o vetor u como um vetor unitário, eu ainda posso enxergar esse cara aqui da seguinte maneira: módulo de f vezes cosseno de θ, vezes 1, que é o módulo de u, vezes d. Ao fazer esse desenvolvimento, eu vou só trocar a ordem aqui dos módulos para visualizar melhor. O trabalho vai ser o módulo de f, vetor f, módulo do vetor u, vezes cosseno θ, vezes t. Se você olhar com muito carinho essa parcela aqui, nós temos o módulo de um vetor, módulo do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Bem, isso tem um cheiro, isso vem lá da geometria analítica. Isso é exatamente o produto escalar entre os vetores f e u. Mas observe, o vetor u, para essa conta funcionar, eu precisei supor que ele é vetor unitário, ou seja, que o módulo dele é igual a 1. Então, vamos usar essa informação ao nosso favor. Digamos agora que nós temos uma partícula aqui e nós vamos fazer um caminho mais arbitrário. Arbitrário não, um caminho mais qualquer, vamos colocar assim. E eu quero calcular o trabalho realizado dessa partícula para transportar daqui para cá, sendo que eu tenho aqui um campo de forças atuando. Então, para cada ponto da curva, por exemplo, para esse ponto da curva, eu tenho associado a ele um vetor F. Eu não sei se esse vetor F ele é perpendicular, se ele é tangente. É uma força que está atuando sobre essa partícula. E eu gostaria de estudar o trabalho realizado. Só que essa força aqui, para essa conta funcionar, eu precisei supor F constante. E se a força for variando com o tempo, você vai ter um certo problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha curva e vou dividir em pedacinhos. Nisso que eu vou dividindo em pedacinhos, o que eu vou supor? Que para cada pedacinho que está aqui, eu vou supor que a força ela é constante. É um erro? É um erro. Porém, se você considera pedaços cada vez menores, supor que a força é constante nesses intervalos, claro que para cada intervalo diferente você teria uma constante diferente, mas supor que é constante fica um erro cada vez menor. E a ideia é que, no limite, quando esses pedacinhos for tender a zero, você consiga calcular o trabalho realizado em cima dessa partícula. Só que o que acontece? Beleza, vou calcular agora a força atuando nesse pedaço aqui. Então, conforme está escrito aqui, o que eu vou precisar? Vou precisar do vetor F, até aí, tranquilo. Então, vamos lá. Uma variação do trabalho aqui vai ser produto escalar do nosso vetor F, que seria o campo de forças, que seria representado por esse vetor laranja. Agora eu preciso de um vetor que vai representar essa aproximação aqui. Bem, eu posso considerar aqui o vetor tangente. E eu sei calcular o vetor tangente, que é simplesmente dado pelo γ' de t. Só que o vetor 1 não é um vetor unitário, então eu preciso do versor desse vetor rosa, ou seja, eu preciso de um vetor que esteja na mesma direção de γ', porém que ele tenha módulo 1. Então eu vou colocar γ' de t dividido pelo módulo do γ' de t. Porque aí sim esse vetor vai ter módulo 1. Vezes o nosso d. O d seria o quê? O deslocamento de você sair daqui até aqui.
eu vou representar como o ΔS. Isso já nos motiva a definir o trabalho, porque agora o trabalho realizado vai ser simplesmente a somatória desses ΔWs, ou seja, do trabalho realizado em cada pedacinho que está aqui. Então, observe que esse vetor T que eu estou colocando aqui, ó, trabalho feito por um campo de força, esse vetor T de x, y, z é exatamente γ' sobre o módulo de γ'. Então, o que acontece? Ao substituir o T pelo γ' módulo de γ', esse ds que está aqui, esse ds que está aqui, ele é exatamente módulo γ' de T dt. Por quê? Porque é a variação do comprimento de arco. Então, ao você executar a conta, γ' de T cancela aqui em módulo. O módulo de γ' de T cancela com o módulo γ' de T. E aí, essa integral que está aqui fica exatamente integral de A até B, produto escalar do F do γ de T, γ' de T, dt. Ou seja, no fundo, esse módulo de γ' de T ele aparece na conta. Só que aí você cancela aqui, porque você está trabalhando com o versor, e aí o formato da integral de linha sobre um campo vetorial fica nesse estilo. Resumos. Para essa conta fazer sentido, eu preciso que o módulo de γ' de T seja diferente de zero, ou seja, que a curva seja uma curva regular. E observe que eu precisei, na hora de fazer a partição, o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu estudei a força nesse intervalo pequeno, o que eu estava precisando supor? E se a variação é pequena, a variação da força aqui é pequena, para supor que a força é constante. Então, eu preciso que o meu campo vetorial f seja uma função contínua. E aí nós chegamos à nossa definição. Então, essa é a motivação de definir integral de linha sobre campos vetoriais daquela maneira, usando o produto escalar. E, de brinde, acabamos de ganhar uma aplicação. E, simplesmente, o trabalho realizado por um campo de força, não forção, mas por um campo de força, é simplesmente você calcular a integral de linha do campo de forças de gama. Então, nós vamos resolver mais um exemplo numérico. Nós vamos determinar o trabalho realizado pelo campo de força que está aqui sobre uma partícula que se move ao longo do segmento de reta que liga 001 a 210. Então, o primeiro passo é encontrar uma parametrização. Então, a parametrização que nós podemos ter é do segmento de reta, então eu posso colocar aqui 1 menos t vezes o primeiro ponto, que seria o 0, 0, 1, mais t vezes 2, 1, 0. Aonde o nosso t ele vai de 0 até 1. Se t igual a 0, você está aqui. Se t igual a 1, você está aqui. Eu vou só simplificar um pouco mais a conta. Então, executando um pouquinho, vamos dizer assim, fazendo a devida simplificação, o nosso gama de t vai ser igual a, na primeira coordenada vai dar 2t, que aí fica 0 mais 2t, 0 mais t, e a terceira coordenada fica 1 menos t. Então, aqui nós parametrizamos a nossa curva, até o gama de t aqui, e eu vou reforçar aqui que a variação vai de 0 até 1. Feito isso, agora nós precisamos calcular o gama' de t. O gama' de t é dado pelo vetor 2, 1, menos 1. E aí, ok. Já vou aproveitar e calcular quem seria o f do gama de t. Bem, como é que a gente calcula o f do gama de t? Na primeira coordenada, você tem x menos y². Então, você vai olhar aqui, x é o 2t, então vai ficar 2t, que é o x, menos o y², ou seja, t². Segunda coordenada, y menos z². Y menos o z². E por último, z menos x². Z menos x².
Então, só vou simplificar um pouco essas contas para poder ficar mais palatável. Então, o f do gama de t vai ser, na primeira coordenada, tá simples, 2t menos t ao quadrado. A segunda coordenada, se você desenvolver em produtos notáveis, aqui vai ficar t menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, só que aí com esse menos fica mais, 2t, mais o quadrado do segundo, só que com esse menos fica menos t2. T mais 2t dá 3t. Então, eu já vou trocar aqui por 3t. E agora é só ajeitar aqui. Pronto. E aqui vai ficar 4t ao quadrado, de menos 4t ao quadrado, tem esse menos aqui, mais 1 menos t. Então, eu vou destacar essa informação aqui em azul. Essa informação eu vou deixar em azul para facilitar a visualização. Então, o trabalho realizado sobre uma curva gama, em relação àquele campo de forças, vai ser nada mais nada menos que a integral em gama de f de gama, e aí vai ser integral de qual foi o parâmetro, a variação de 0 até 1. De 0 até 1, produto escalar f gama de t por gama linha de t, dt, e isso vai ser igual a integral de 0 até 1, vamos lá, produto escalar desse vetor azul por esse vetor azul. 2 vezes esse camarada, então vai dar 4t menos 2t2, mais, agora o produto escalar, 1 vezes isso aqui, que aí nesse caso vai ficar menos 1 mais 3t menos t2, mais, e aí com esse menos aqui, né, menos 1 vezes isso aqui vai ficar mais 4t2, menos 1 mais t, t. Primeiramente, eu vou reordenar essa expressão, né? Vou começar primeiro pelo de grau 2, que aqui nós temos menos 2t2 com menos t2 dá menos 3t2, com mais 4, aqui fica só o t ao quadrado. Agora, grau 1, 4 com 3 vai dar 7, 8, mais 8t. Agora, se não tem t, que no caso vai dar menos 2. Agora é só calcular essa integral de maneira mais simplificada. Aqui vai ficar t ao cubo sobre 3 na variação de 0 a 1, mais 8t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4t2 na variação de 0 até 1, menos 2t na variação de 0 até 1. Então, indo um pouco mais direto nas contas, isso aqui vai dar 1/3, menos 0, né? Mais 4, menos 0, menos 2. Então, isso aqui, para deixar, aqui vai dar 2, né? Vai ficar 1/3 mais 2. E aí, tirando o mínimo, vai ficar 1 mais 6 sobre 3, né? Multiplica por 3 em cima e embaixo, 7/3. Então, o trabalho realizado por aquele campo de forças vai dar 7/3. Próximo passo nós vamos dar, já que aprendemos a calcular integrais sobre campos vetoriais, é relacionar agora o campo gradiente, que é um campo vetorial, com integrais de linha. Então, espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Qualquer coisa, vocês podem compartilhar, colocar nos comentários as dúvidas de vocês. Peço que curta o vídeo e aquele procedimento básico do YouTube. E até a próxima videoaula.